A história dos nascidos e não nascidos, Adenen. Bem-vindos ao meu canal, Yetzti de Wahrheit. Essa é uma pequena parte da Adenen. Comecei a liberá-la no meu telegrama dia 5 de setembro de 2025 e também partes em 28 de agosto de 2024. Essas partes serão mostradas nos próximos vídeos. A postagem completa é de 2023. O encontro de um ativador novato e um jovem Uzakrok é especial. Segunda parte. Vamos pular a continuação completa da parte anterior dessa postagem e faremos apenas algumas observações como sendo a continuação da primeira parte. Nesse vídeo, vou esclarecer alguns pontos dessa primeira parte para que não sejam criadas dúvidas por alguns leitores e ouvintes que, consequentemente, as fixarão para acomodar o desejo de saber o porquê das situações e das coisas. A mente interessada pela história, não tendo a resposta real no momento em que a escuta ou a lê, passa a produzir uma resposta com uma das possibilidades que haja mais certa para ajustar a história. Por isso, quando me escutarem narrando a Adenen, ou quando vocês lerem, deixem tudo como têm ouvido ou lido. Não ajustem, não ativem a produção de respostas ajustadoras em suas mentes, até que vocês possam compreender mais adiante toda a situação da história desse encontro. Quantas vezes vocês ouviram a Adenen em vídeos de 1 a 3 partes e a história não aconteceu como vocês imaginaram antes da sequência do vídeo? Ou quando vocês assistiram alguns vídeos, pensaram que o motivo de certas situações era e em vídeos adiante obtiveram a resposta que não batia com o que pensaram ou desejaram. Por isso, não se preocupem em pensar no adiante. Se eu pudesse, escreveria todos os dias para que todos tivessem a mente iluminada, visualizando as imagens dos resgates de DNAs, conhecendo mais sobre outros ativadores, salas, espaços existenciais, seres de outras salas, cujas formas de existência e experiências foram copiadas, imitadas, roubadas pela C e dadas aos DNAs como novidade, maravilhas, belezas, poderes e tanto mais. E assim vocês não tivessem que esperar tanto para saber um pouco mais e entender também. Vou pular bastante partes da postagem de novo e vamos relembrar o momento da história em que um ativador novato e Uzakrok, numa certa altura em que ambos, ativador novato e o jovem Uzakrok, estavam se preparando para subir para as zonas mais altas. O ativador novato havia escapado e, por impulso natural de ativadores, subiu. O natural deles é estar acima na pureza e distante do peso das zonas pesadas e baixas. E o jovem Uzakrok especial subiu e subia por subir. Ele nem mesmo sabia que podia subir, girar, rodar, descer, apenas se deixava levar pelo instinto de fugir também. A força da zona onde ativadores eram impulsionados não podia estar surtindo esse efeito no jovem Uzakrok. Caso ele não fosse um Uzakrok, apenas em parte, sem contar que a parte ativadora estava se expandindo dentro dele. Ele ainda não entendia isso. Sobre isso, vou contar adiante a vocês, sobre a expansão da parte ativadora dentro dos jovens. E isso fez com que muitos, no início, quando tudo começou, com o Grok deixando cair a mais a fibra do desenho inicial ativador. Esses jovens, antes de Grok e os amigos, sucumbiram à força de pureza que exigia expansão e totalidade ativada,
naturalmente que falo da parte ativadora. Foi numa postagem na qual eu contava o diálogo de 2 Usacrocs enquanto trabalhavam. Usacroc 1 para Usacroc 2. Ô Grok, você usou essa substância nessa cópia que deu entrada ontem? Chefe, eu usei. Por quê? Estamos perdidos? Vamos ser eliminados. Não é tolerado erros. Mas o que fiz, senhor? Vocês lembram? Foi aí que comecei a contar a existência dos jovens Usacrocs especiais. Naquela altura, os mestres ainda não haviam encontrado a solução para controlar e mantê-los vivos, sendo Usacrocs e, naturalmente, usando a parte ativadora a serviço dos retorcidos. Quando a energia ativadora começava a se expandir num corpo que fora dado existência para o mal, se os jovens não fossem acudidos a tempo, sucumbiam. As zonas puras. A zona para a qual Sorcroc seguia era uma rota, um caminho natural de um ativador ou mesmo de aspirantes ativadores, DNAs resgatados que podiam seguir, mas não para um Usacroc, nem mesmo para aqueles que possuíssem um pouco das fibras do desenho inicial da energia ativadora, como no caso de Sorcroc. No entanto, se não tivesse essa porção de energia ativadora dentro dele, não teria instintivamente seguido-a. Pois não sendo um ativador, sendo um Usacroc, teria que ser ensinado sobre essas zonas, sobre elas, e ter experiência de conhecimento em campo para conhecê-las e saber mais sobre elas como humanos precisam. Os retorcidos deram aos humanos o mesmo que deram às suas criaturas, para manterem o poder e controle sobre tudo que vivenciassem dentro de seu mundo, fosse qual fosse, já que imperavam com seu mal em muitos mundos das zonas baixas e da zona onde está a ser. O que significa que o que é em cima é embaixo. Pena que o embaixo, entre aspas, onde os humanos estão, não é como, entre aspas, o que está em cima, na parte dos ativadores. Para os humanos, entre aspas, o que é em cima, o que está acima deles, são as criaturas dos retorcidos. Os humanos perderam tanto que até mesmo desenhos criaturas estão acima deles. Os humanos não são amados pelos retorcidos, deuses de todos, mas amados são seus desenhos criaturas. Entendam aí, amados para eles como preservação na existência do mundo deles. Se pensarmos bem, essas criaturas têm mais poderes do que os humanos, pois, ao serem roubados e enganados, aceitaram os substitutos do que lhes fora roubado e também aceitaram os disfarces do mal, gerado pelo sistema da Ser, o grande gerador de histórias, mentiras, crueldades e escravidão. Percebam a superioridade das criaturas sobre os DNAs. As criaturas não aceitariam nunca os disfarces do bem. São fiéis ao mal. A zona que seguiam não era natural para um Usacroc, nem mesmo para aqueles que possuíssem um pouco das fibras do desenho inicial da energia ativadora, como no caso de Sorcroc. Sorcroc não sabia para onde deveria ir, simplesmente estava indo, fugindo. Ele nem mesmo percebeu que algumas zonas que seguia poderiam lhe desvanecer instantaneamente por causa de sua parte Usacroc. Na verdade, nunca esteve em muitas zonas. Em todas as que ele já esteve, estava acompanhado de mestres que serviam os grandes mestres escuros.
Os mestres, os quais ele teve contato, se dividiam naqueles que ensinavam aos jovens, como ele, práticas, atividades e as tais verdades sobre os Zakroks e os poderosos retorcidos. Toda a história contadas por eles mesmos. Todos nasciam e já recebiam pronta para ser aprendida, repetida e mantida, exatamente como no mundo da C é feito com os DNAs. E a outra parte desses mestres era similar aos nossos médicos, cientistas, especialistas que os observavam e frequentemente os levavam para alguns, entre aspas, exames. Quando Zorkrok e seus amigos especiais eram mais novos, digo, novos não pelo tempo biológico, mas pela abertura e expansão da mente Zakrokiana. Eles não entendiam o que eles eram, o que faziam, o que acontecia, apenas obedeciam. E viviam como outros diziam a eles como deveriam viver. Toda a vida de um Zakrok era de obediência e respeito pela própria espécie e pelos retorcidos. E a vida de um Zakrok especial como Zorkrok e os amigos era vivida com mais obediência e distanciamento. Eles foram separados dos outros comuns Zakroks, não completamente, mas eles e os comuns percebiam que havia uma divisão entre eles, uma barreira invisível intelectual, podemos chamar assim, se pensarmos sobre a mente Zakrokiana, e uma barreira visível e perceptível de relacionamento e contato. Eles não viviam a vida normal de um Zakrok, que não é muito diferente da nossa. Nascem para ser, acreditar, pensar, ter, fazer e viver o que outros antes deles deixaram ordens de como a vida deveria ser. Também obedeciam àqueles que estavam acima deles, pois havia hierarquia que deveria ser respeitada. Nasceram para servir, trabalhar e morrer pelos retorcidos. O morrer deles é desvanecimento. Eram orientados desde a infância mental, que valia para o conhecimento de tudo da vida dos Zakroks e todas as outras espécies de desenhos criaturas, como a gente chama a criação de Deus. Para eles havia essa maturidade mental que alcançavam a uma certa altura de existência Zakrokiana, que era exatamente quando acontecia deles saberem mais sobre a criação dos retorcidos e tudo que eles criaram e que pensavam que todo o poder era dos retorcidos. Ou seja, quanto mais absorviam o conhecimento que davam a eles, considerado o autoconhecimento, como acontece com os DNAs nascer. E como os humanos, alguns dos Zakroks se sentiam superiores aos outros por terem alcançado esse conhecimento, porque eles aceitavam que os retorcidos eram mais poderosos do que os ativadores. Há algumas razões, mas agora vou comentar sobre essas abaixo. Muitas vezes assistiram os poderosos ativadores recuarem quando ameaçavam os DNAs e assistiam os próprios DNAs defendendo o mundo de falsidade e desamor em que viviam. Eles estavam então seguros, os retorcidos eram o poder existencial total e sobre tudo e todos. Eram provas suficientes do poder deles, pelo menos para eles, os jovens, os Zakroks especiais e todos os outros Zakroks. Também foram orientados sobre o perigo do contato com os ativadores e, assim como os humanos, receberam também doutrinação, enganação, manipulação e escravização vivida como liberdade experimentada numa vida normal e natural e divina, já que os retorcidos era tudo para eles.
Isso lembra muito o que fazem com os DNAs, ou não? Dá até pena deles, não é? Cuidado com as emoções humanas, controlem-nas, pois elas poderão fazê-los cair de paixão pela história deles, pela parte similar ao que humanos passaram e passam. Como acontece quando nascer, dão filmes de monstros, bandidos, assassinos ou vampiros comendo e matando humanos para sobreviver. Se mostrarem cenas românticas e de sofrimento desses vampiros, meio bonzinhos, meio humanos, então os humanos reais passam a torcer por eles, como explicado em meus vídeos antigos fora da DNN. O nome da série é Você Já Acordou? É claro, sempre trouxe esse tema à tona para alertar a mente exposta às muitas ciladas atraentes do mundo maligno da C. E atentem para o fato de que os outros, os Acrocs comuns, eles não têm a parte ativadora neles. Eles estão bem programados e mesmo que vocês vejam que eles são escravos como nós, eles são fiéis à espécie, ao povo, eles são unidos, diferente dos humanos, e eles obedecem os retorcidos e não terão compaixão quando se tratar de humanos. Humanos não significam nada para eles, mesmo que eles assistam o sofrimento. Assim, só Croc e os amigos não sabiam muito além do que fora permitido saberem. Somente os grandes, os graúdos e aqueles que chegassem a outras sessões iam obtendo mais informações, porém nunca a verdade total sobre eles mesmos e sobre tudo mais. Eles mesmos não sabiam que os retorcidos não eram o Deus, o todo-poder por toda a existência das zonas e fora delas. Eles foram ensinados a acreditar nessa história. Precisavam acreditar que eles eram até mais poderosos do que os ativadores. Por isso, eram mentiras que recebiam para se manterem agradecendo aos seus deuses, aos seus líderes, aos poderes todos dos retorcidos. Da mesma forma, fizeram com os DNAs. Deram a eles deuses e mentiras, que puxaram mais mentiras e mais outras sem final. Um mundo construído em cima de mentiras e mantido abaixo e para baixo pelo poder das mentiras. Esse é o mundo dos humanos. Toda a base era e é de mentira, com uma manutenção competente para que ela fosse e seja forte para a vida infinita dos trevosos retorcidos, imperadores do mal que desejam se manter invictos para todo sempre. Os Usacrocs tinham um motivo que os convenciam da superioridade deles em relação aos humanos. Eles assistiam à escravidão dos DNAs, porque eles não se sentiam escravos, portanto, podiam se sentir sim superiores. Estavam sendo superiores aos DNAs? De alguma forma, estavam. E muitas outras mentiras e distorções de toda a verdade foram ditas para que a distorção principal se mantivesse como verdade plena. A manutenção da mentira era feita constantemente e estava sempre em revisão, ajustes e atualizações, etc. Em cima e embaixo, nas zonas do mal superior e a zona baixa da escravidão total, que é a C. Voltemos ao jovem Usacroc. Durante a fuga, desorientado, só Croc seguia a rota que aparecia. Qualquer caminho de zona que parecia para ele ser uma chance para ir bem longe. Vendo de fora, podíamos assistir ambos seguindo pela mesma zona, mas não juntos. Porém, o errado naquela rota, naquele caminho pela zona, era só Croc, que teve a sorte de não ter sido recuperado pelos sabotadores que estavam na busca por ele e pelo
ativador novato. Relembrando, vocês devem se lembrar do momento em que o ativador novato deu a Zorgrok a Preplet para que ele não fosse desvanecido e também não caísse na identificação de outros que estivessem à sua procura. Por sua vez, o ativador novato também havia fugido. Ambos estavam sendo procurados, mas o AN estava indo para, vamos chamar de, entre aspas, casa, e o Zorgrok apenas fugindo para qualquer lugar. Ele não tinha noção de nada. Para nós humanos, se não tivermos o conhecimento das terras que andamos, se não tivermos o costume de estar em certos locais e pegar certas rotas, trilhas, nós nos perdemos. Precisamos de GPS, bússola, mapa, rosa dos ventos, cataventos ou outro aparelho que nos dê a localização. Podemos nos direcionar pelas estrelas, pela lua e pelo movimento dos ventos. No caso dos ativadores, dos aspirantes ativadores, eles não precisavam de nada para saber onde estavam, porque esse era o ambiente criado para todos eles. Os ANNs conhecem tudo em todas as zonas e fora delas. Os aspirantes ativadores dependiam de cada um deles, dos ANs e ANNs, e eles sempre estavam acompanhados dos ANs. Mas com o tempo, entre aspas, sendo aspirante ativador, eles passavam a agir quase como ativadores. Não sei se vocês perceberam isso. Lembram-se de Chip e do caso de Arit? Chip agia como um ativador também, não acham? E se lembram como Arit era ágil, habilidoso, agia quase como um ativador? Muitos que estavam com ele confiavam em sua destreza e agilidade durante o período em que ele era um aspirante ativador. Mesmo a Beth e o Theo confiaram plenamente nele quando retornaram a ser. Mesmo que Arit ele tivesse ANs à disposição para entrar em missão de sacrifício por ele ou por qualquer outro aspirante ativador na sua retaguarda, Arit era um ativador atrasado com sua ativação completa, o que consequentemente aconteceu logo após ele ter sido desfibralizado e recuperado pelos ANNs. Vocês ainda se lembram, certamente, que mesmo na zona Torque, os desenhos criaturas, todas as suas espécies criadas pelos retorcidos, se desvaneciam já na zona, e diante dos ativadores, o desvanecimento ainda era mais rápido. E por isso as criaturas tomavam um tipo de pílula para suportarem a pureza da presença ativadora deles. Mas tinham que estar sempre atualizando a dose das cápsulas antes que fossem desvanecidas. A eles não faltavam essas cápsulas, podemos chamar assim, mas eles precisam se manter alternando entre estar na zona expostos e estar na zona se recuperando e atualizando a dose das cápsulas no entrelaçamento de aparecimento, como contei em um dos vídeos da ADN. Relembrando, Zorgrok, onde encontrariam os amigos de Zorgrok e os ativadores especiais que eles tinham avisado que encontrariam. Na parte anterior, comecei a dizer que ele descobriu parte de sua origem ativadora e não conseguiu chegar a tempo ao encontro, e não sabia se seria seguro voltar às vilas. Porém, não foi tudo junto, eu fui pulando a história, vocês lembram? E essas vilas é como um local com alojamentos específicos para esses jovens usar crocs diferentes, especiais. No momento em que decidiu ir-se enquanto fugia, Zorgrok não sabia se fora detectado que seus amigos foram ao encontro dos ativadores. Para não prejudicar a missão dos amigos,
optou por fugir por conta e risco. Eu não narrei essa parte sobre todos os problemas que ele teve que enfrentar. Por isso avisei que estava pulando, mas foi nesse momento que ele fugia, quase já dando por desistir, que Sorgrok acabou se deparando com o novato ativador. Mas vamos voltar para o momento em que Sorgrok já tinha tomado a forma física similar à humana que os ativadores se desenham e estava envolto em proteção da luz ativadora que o AN o mantinha. Os carretéis, os esculturistas, os pulsantes e grupos dos Angeorgels apareceram das luzes escuras. Sorgrok se perguntava como eles o detectaram, presumindo que estava camuflado pela energia ativadora. Eles foram primeiramente atraídos pelo AN, que havia fugido, e fizeram também a leitura de uma forma estranha que parecia um ativador. Os subordinados dos Angeorgels, soldados, guerreiros, pilotos dos carretéis e outras armas, não tinham conhecimento dos jovens Uzakroks especiais. Não havia ainda desconfiado que aquela forma, entre aspas, era um ex-Uzakrok, quando decidiram segui-los. Depois eles perderam o sinal quando estavam se aproximando, no momento em que o AN deu a pré-prete para Sorgrok. Eles não o viam, mas sabiam que eles estavam por ali. Chegaram. Eles estavam cercados. Eram tantos e assustadores. Sorgrok nunca imaginara que um dia temeria a própria espécie e outras que serviam ao mesmo Deus Criador e protetor de todos eles, como os Angeorgels e outros. Para alívio de Sorgrok, ele teve o prazer de ver a aparição mais bela, elegantemente pura e iluminada dos ativadores especiais. Que suavidade! Até mesmo as criaturas se sentiam atraídas por aquela beleza. Ele viu como os Mujocaras e outros reagiam diante deles. Contaram a ele e aos amigos que todos sentiam asco e nojo diante dos ativadores, mas para Sorgrok soava como inveja e desejo de ter nascido como eles. Ele percebeu nas criaturas uma mistura de medo e admiração. Questionou-se se as outras criaturas não desejavam ter existido como ativadores também. Servir ao mal era muito pesado para eles? Indagou-se. Havia algo de sujo e pesado naqueles que serviam ao mal, observou Sorgrok enquanto analisava aquela cena e seus perseguidores. Nós também percebemos isso nos humanos quando eles estão agindo pelo mal. A energia deles fica pesada, mesmo que eles disfarcem com sorrisos, alegria. Há algo de sujo e pesado neles. Sorgrok depois deixou de lado os pensamentos, pois não sabia muita coisa sobre essas outras criaturas, e nem mesmo outros dos Akroks, o que eles sentiam ou pensavam, entre aspas. Bom, até a terceira parte dessa leitura da Ardennes, o encontro de um ativador novato e um jovem Uzakrok que possuía em sua matéria de existência Uzakrokiana parte da pureza da energia ativadora. Fiquem na paz de vocês. Jetzt die Wahrheit.